Fala aí, gente, mais um vídeo da série Tuft, agradecendo a participação de todos vocês nos comentários dos vídeos. Beleza, gente? Vamos prosseguir. Nessa aula eu queria fazer uma revisão com vocês, tratar alguns assuntos já trabalhados anteriormente, mas talvez com uma outra ótica, né? Uma outra abordagem, e também plantar algumas sementes dos temas futuros, beleza, gente? Então vamos lá, eu tenho aqui as minhas anotações, né? Às vezes eu preencho páginas e páginas de anotações desse livro Tuft, tá? Às vezes eu fico 1 hora em uma página do livro. Hoje eu fiquei 1 hora em uma página do livro. Na verdade, 1h30. Sem brincadeira, eu fiquei 1 hora em uma página e meia do livro Tuft. Pra vocês terem uma ideia da profundidade desse livro, né? Para entender também é complicado. Vamos lá, gente. Ponto número 1. Tem um político brasileiro que tinha um lema, né? A respeito dele surgiu uma frase: deixa o homem trabalhar. Não sei se vocês sabem de quem eu estou falando, né? Mas tinha aquele lema: deixa o homem trabalhar. Então, voltando ao tema da permissão, lembra que teve uma aula chamada permissão? Controle versus permissão? A permissão significa deixa a intenção externa trabalhar. Então, permissão significa deixa a intenção externa trabalhar, beleza? Ponto número 2. Esses assuntos que a gente está tratando, eles se imbricam, né? Será que existe essa palavra? Enfim, eles vão se amarram um no outro. Então, controle dos níveis de importância, que é o potencial excessivo, a permissão, a coordenação da intenção, a composição da realidade, são assuntos que estão interrelacionados. Por isso que quando eu falo de um assunto, meio que eu também trato do outro. Então, no livro Tuft, você vê que os assuntos estão emaranhados, né? Justamente porque é como se você estivesse tentando descrever um elefante para um nativo da selva amazônica, por exemplo, né? Que ele nunca viu um elefante, você não tem uma figura de um elefante, e aí você tem que descrever o tronco, né? É o tronco? Não, gente, como é que chama aquele nariz do elefante? A tromba. Tromba do elefante, a pata do elefante, a pele do elefante, né? Então, na verdade, o nosso tema aqui, o nosso elefante, se chama gestão da realidade. Então, esse é o nosso elefante, a gestão da realidade. Então, cada um desses temas é um ângulo diferente desse grande tema chamado gestão da realidade. Ok, gente? Beleza? Então, vamos lá. Ponto número 3. A gente está vendo, através da prática da composição e iluminação do quadro, que a realidade não é tão fixa, ela é plástica. Então a realidade não é tão fixa quanto parece, ela é, até um certo ponto, plástica. Bom, se a realidade não é fixa, ela é plástica, a nossa identidade também não precisa ser fixa. A nossa identidade pode ser plástica, ok? Nós podemos moldar a nossa identidade de forma diferente, sempre respeitando a nossa essência, o nosso eu mais profundo. Isso aí não muda. Você não muda o seu eu mais profundo. Mas a sua identidade, o modo de você se relacionar com as pessoas, com o mundo, pode mudar para melhor. Não é, gente? Beleza? Muito bem. Quem você finge ser é quem você se tornará. Está escrito no livro Tuft. Então, o livro vai tratar muito da questão do fingimento, né? No bom sentido, né? Fingir ser quem você gostaria de ser, né? E aí, eu lembro que eu mencionei brevemente o método do reflexo, que é justamente isso, você imaginar que você já é a pessoa que você quer ser, que você já tem aquilo que você quer ter, que você já faz aquilo que você quer fazer, né? E integrar, então, esse fingimento, né, junto com a iluminação do quadro. Então, na iluminação do quadro, você finge que já é a pessoa que está fazendo a coisa lá que você quer fazer, entenderam, gente? Por exemplo, naquele meu exemplo da promoção no trabalho, você já se posiciona na pessoa que recebe a promoção. Você já se posiciona na condição da pessoa que está ali no quadro
recebendo a promoção, beleza? Eu acho que não tem muita dificuldade. Me parece que a questão é como que a gente pode usar a criatividade para criar essas enganações da realidade, né? Como é que a gente pode se colocar no papel da pessoa que a gente quer ser? Me parece que essa que é a grande dificuldade. Não é verdade, gente? Beleza? Ok? Lembrando, então, uma coisa que eu já falei em outro vídeo, no livro Transurfing, na obra básica, está lá escrito: você tem o que tem, porque isso é reflexo da sua visão de mundo e visão do seu lugar no mundo. Então, é basicamente isso que a gente está falando. O seu lugar no mundo. A visão do seu lugar no mundo. Tá bom, gente? A visão de quem você é. Isso aí a gente pode retrabalhar para a gente criar um eu melhorado. Vocês estão entendendo? Uma versão melhor da gente mesmo, tá? Sem mudar o nosso eu profundo, e sim criar ou acessar uma versão mais avançada e melhorada da gente mesmo. Ok, gente? Beleza? Então vamos lá para o próximo ponto, que é o ponto central dessa aula, chamado favoritos mentais. Veja bem, você usa o seu navegador da internet. No seu navegador da internet existem os favoritos. Você vai criando os favoritos, marcando, gravando os favoritos, que são os sites que você usa mais, não é verdade, gente? São atalhos, né, digamos assim. Esses favoritos mentais que eu estou falando aqui, a gente já sabe o que é. Basicamente são o quê? As confirmações, tá? Então, os favoritos mentais seriam as confirmações que você já tem no seu arsenal, tá? São as cartas na sua manga, beleza, gente? Exemplos de favoritos mentais, já falei aqui. Minha intenção está se realizando, né? Realmente eu estou compondo a minha realidade. São as confirmações que a gente transforma, portanto, em favoritos mentais, para que na primeira oportunidade, na primeira mudança positiva que aparecer, a gente lança a mão do favorito mental. A gente acessa o favorito mental. Beleza, gente? Ó, exemplos. Eu realmente componho a minha realidade. A cada dia eu estou mais perto de conseguir o meu objetivo, né? É um exemplo do livro Tuft. Então, esse seria um favorito mental, genérico. A cada dia eu estou mais perto de conseguir o meu objetivo. Realmente minha prosperidade está se ampliando. Realmente minha intenção está se realizando. Realmente meu corpo está se purificando, ou meu corpo está ficando mais saudável. Então, digamos que o seu objetivo seja melhorar o seu manequim físico, né? Trabalhar o seu manequim físico para ele ficar mais bonito, mais jovem, né? Mais viçoso, etc. Então, essa seria uma confirmação, um favorito mental, que assim que você notar alguma mudança positiva no seu manequim, você lança a mão do favorito mental. Beleza, gente? Dessa confirmação, ok? Eu realmente estou me tornando uma personalidade mais atraente, seria outro favorito mental. Então, os seus favoritos mentais, você vai criar aí, beleza? Você pode adotar alguns desses, né? Existe aquele favorito mental também do mundo, né? Realmente meu mundo está cuidando de mim, né? Na área do desenvolvimento pessoal, existe uma frase muito conhecida do psicólogo Émile Coué, o francês Émile Coué. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Então, essa frase é uma frase conhecida aí nos círculos do desenvolvimento pessoal, né? E seria, portanto, um exemplo de favorito mental. Beleza, gente? Então, lembrando que a gente deve fazer as confirmações, ok? Então, espero que tenham gostado dessa ideia de favoritos mentais. A gente tem que ter os nossos favoritos mentais. E sempre, na primeira oportunidade, na primeira mudança positiva, no primeiro sinal positivo, lançar mão dos favoritos mentais. Ok, gente? Beleza? Vamos lá para o próximo ponto. E aí, eu vou sair um pouco do livro Tuft para falar de afirmações. Às vezes, as afirmações podem não funcionar muito bem. Por quê, gente? O que acontece? Segundo um outro autor chamado Frederick Dodson, tá? Que seria uma espécie de Vadim Zeland dos Estados Unidos, tá?
às vezes a nossa palavra não está valendo muito para a gente. Por quê? Por conta das mentiras e dos acordos não cumpridos. Então, conforme as pessoas vão falando mentiras e vão fazendo acordos e não cumprindo os acordos, é como se a palavra delas estivesse valendo menos e menos, tá? E aí, subconscientemente, a sua própria palavra para você mesmo está valendo menos. Então, fica meio complicado fazer uma afirmação quando, nesses casos, a sua palavra para você mesmo não está valendo tanto. Entenderam, gente? Inclusive, a respeito desse assunto dos acordos não cumpridos, isso pode criar bloqueios energéticos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito desse assunto. Acordos não cumpridos e bloqueios energéticos, tá? Mas vamos lá, falando das afirmações. Então, um modo de contornar esse tipo de situação, se houver esse tipo de situação, tá? Seria você colocar as afirmações na terceira pessoa. Então, por exemplo, eu falaria: Walter, seu mundo está realmente cuidando de você. Entendeu? Walter, seu mundo cuida de você. Na terceira pessoa. Porque aí seria como se uma terceira pessoa estivesse falando para mim. E às vezes a gente leva em consideração mais a palavra de outra pessoa do que a nossa própria palavra. Talvez por conta desse assunto que eu estou falando aqui, das autocorrupções, das mentiras e dos acordos não cumpridos, ok, gente? Beleza? Então, é só um parêntese para falar das afirmações na terceira pessoa, que é uma coisa que vocês podem testar se vocês quiserem. Embora no livro aí do Vadim Zeland, as afirmações apareçam sempre na primeira pessoa, nunca na terceira pessoa, tá? Mas eu só quero trazer, então, essa perspectiva diferente, porque, de repente, se ela não estiver funcionando muito bem na primeira pessoa, vocês poderiam testar na terceira pessoa, tá? Inclusive, quem trabalha isso no Brasil é o professor Horácio Frazão. Ele chama isso de metalinguagem. Seria você justamente fazer as afirmações na terceira pessoa, tá bom? Ok, gente? Vamos lá. Mais um ponto. O princípio da vantagem ou do benefício, né, na tradução do Google Tradutor, a palavra vantagem aparece como benefício, tá? Esse princípio da vantagem pode e deve ser vantagem não só para você, mas também vantagem para outras pessoas. Então a Tuft diz para a gente que a vantagem tem que ser, pode e deve ser também de outras pessoas. Então a gente tem que enxergar vantagem não só para a gente, mas também para outras pessoas. E que isso deve fazer parte de nossa filosofia pessoal. Então fica claro que Transurfing e Tuft não é um exercício de egoísmo puro, tá, gente? Não é egoísmo puro, beleza? Outra coisa a respeito do princípio da vantagem. Você pode trabalhar a vantagem antecipada. O que é a vantagem antecipada? É o seguinte, abre aspas, se funcionar, ótimo. Se não funcionar, melhor ainda. Então, antes das coisas acontecerem, você pode adotar vantagem antecipada. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, melhor ainda, beleza? Porque, como eu já falei, o nosso radar da realidade é isso aqui, né? Então, tem 1001 coisas que estão acontecendo aí na realidade, mas a gente só enxerga isso aqui. Então, a rigor, você não sabe o que é melhor, tá? Basicamente seria isso. Eu acho que seria a ideia por trás disso aí. Você não sabe o que é o melhor, né? Às vezes você acha que o melhor é uma coisa, mas não é, né? Beleza, gente? E o último ponto da aula de hoje é o seguinte, cada aula nossa tem um título, né? Por exemplo, o título dessa aula vai ser Favoritos Mentais. Então, se vocês quiserem fazer uma revisão do material, basta vocês olharem os títulos das aulas anteriores e se perguntarem o que é isso. Por exemplo, tem uma aula chamada Potencial Excessivo. O que é potencial excessivo? Você consegue explicar para você mesmo o que é potencial excessivo? Tem uma aula chamada Não Queira. Por que não queira? Você consegue explicar para você mesmo por que não queira? Vocês estão entendendo? Então, cada assunto, se vocês quiserem fazer uma revisão, pergunte a si próprio o que quer dizer aquilo. Aquele título aí da aula, entenderam, gente? E aí, você só vai entender realmente um assunto quando você conseguir explicar, tá bom?
beleza? Por falar em revisão, eu espero fazer também vídeos de revisão, para a gente retrabalhar o que foi dito até agora, tá bom, gente? Eu não sei se a próxima aula vai ser uma aula de revisão ou se eu vou avançar um pouco mais no livro, tá bom? Mas eu acho interessante fazer revisão. Porque, por mais repetitivo que seja o assunto, às vezes, né, talvez eu me repita em um ponto ou outro, eu acho que convém, porque esse assunto é completamente novo. Para vocês que estão assistindo, talvez seja absolutamente novo, né? Eu tenho certeza que muita gente não leu Transurfing, né, e Tuft, até porque não tem em português, né? Só tem o primeiro livro do Vadim Zeland em português. Então eu tenho essa consciência que esse material, infelizmente, não é acessível ao público brasileiro. Então, esse é um dos motivadores meus, né? Fazer e trazer esse material para vocês, justamente porque não está acessível ao público brasileiro. Beleza, gente? Então, nessa aula eu falei pra caramba. Obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.